recebam com carinho, com palmas e alegria, irmã Flávia Carla Nascimento. Boa tarde. É uma alegria podermos estar juntos nessa tarde e a gente vai partilhar um pouco da nossa experiência lá na diocese, que gerou alguns frutos. Então, nós vamos fazer uma caminhada até que a gente possa chegar nos frutos. Mas antes eu queria pedir para vocês que a gente rezasse juntos uma Ave Maria, né? Nós estamos aqui na casa da Mãe Aparecida, ela que é a nossa grande catequista. Então, vamos rezar juntos uma Ave Maria, pedindo que ela nos ajude nesse momento de reflexão, de partilha de vida, de catequese nas nossas dioceses. Ave Maria, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso. Muito bem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, então nós vamos iniciar. A minha proposta é a seguinte. Num primeiro momento da nossa reflexão, nós vamos refletir um pouco sobre a formação de catequistas para uma catequese a serviço da iniciação à vida cristã. E depois, num segundo momento, nós vamos partilhar um pouco da caminhada na nossa diocese, que gerou alguns frutos, que depois nós vamos mostrar para vocês. Tá ok? Então, para iniciar essa reflexão, eu trouxe 3 questões que nos fazem ficar atentos para esse enorme desafio que consiste hoje a formação de catequistas. Vocês talvez já tenham pensado nessas questões, então vamos voltar a elas. Como fazer com que os catequistas realizem uma catequese de inspiração catecumenal se eles não passaram por esse processo? Como formar os catequistas na e para a inspiração catecumenal? Como ser catequista hoje, servindo com eficácia a esse processo da iniciação à vida cristã? Então, todas essas questões fazem a gente refletir, né? Como equipe de formação diocesana, nós partimos dessas questões e é essas questões que nós vamos tentar partilhar agora o nosso caminho de reflexão. Já passei um a mais. Mas, para a gente poder dar continuidade, aprofundar a reflexão, vamos fazer uma volta em algumas reflexões que vocês já ouviram muito hoje aqui. Mas sempre é bom a gente retornar, né? Primeiro, desde o Concílio Vaticano II, a Igreja nos pede a restauração do catecumenato, né? Hoje isso ficou muito claro aqui para nós. Em resposta, a catequese está buscando se colocar a serviço da iniciação à vida cristã. E, partindo desse segundo ponto, nós chegamos à seguinte conclusão. Isso requer catequistas com um perfil renovado, para que a gente possa colocar a nossa catequese a serviço da iniciação à vida cristã. Então, a partir desses 3 elementos, nós vamos aprofundar a nossa reflexão aqui. Número 1, lembra que o número 1 falava que a Igreja, desde o Concílio Vaticano II, está pedindo a restauração do catecumenato. Então, agora, vamos entrar um pouquinho no documento 107. Ali no número 74 do documento 107, nós vemos que o Concílio Vaticano II impulsionou uma revisão teológica e pastoral da iniciação à vida cristã. Seu processo precisa levar em conta as necessidades do nosso tempo. Por isso, é preciso garantir o resgate adaptado do catecumenato. A Débora, hoje cedo, na primeira palestra, ela já falou isso. Não é a gente vestir a mesma roupa, né? É adaptar ao nosso tempo. É esse o nosso esforço como igreja.
Do lado ali vocês estão vendo o RICA, né? O Ritual da Iniciação Cristã de Adultos. Ele é fruto de um pedido do Vaticano II, né? Ele foi lançado em 1972, aqui no Brasil chegou em 73, a nossa tradução em português. Depois, em 2001, houve uma revisão, uma nova edição. E o documento 107, ao falar do RICA, aqui no nosso país, ele fala o seguinte: no Brasil, nós estamos assistindo a um crescente movimento de recuperação do RICA. Contudo, nós nos deparamos com o desafio de não poder aplicá-lo na íntegra, devido à grande diversidade pastoral e eclesial do nosso país. Aqui nós estamos em muitos, de várias regiões. A gente sente na pele, né? Essa diferença, essa diversidade. Mas há uma luta, uma busca de todas as partes para que a gente possa estar colocando a catequese a serviço da iniciação à vida cristã. Agora eu vou fazer uma breve retrospectiva dos principais documentos da igreja que nos impulsionam para essa catequese a serviço da iniciação. Porque daí sim nós vamos poder perceber que esse perfil renovado do catequista, que nós vamos falar daqui a pouco, ele está fundamentado e está sendo há muito tempo pedido e estudado. Então, em 2006, lá no Diretório Nacional de Catequese, o diretório já trazia a catequese a serviço da iniciação cristã. Já apresentava esse pedido. Depois, em 2007, a Conferência de Aparecida, né, aquele momento marcante na história da América Latina e do Caribe, ele nos pede e nos fala que a iniciação cristã é uma tarefa irrenunciável. Não dá para a gente deixar de lado, é uma tarefa irrenunciável para a nova evangelização, nesse contexto de mudança de época em que nós vivemos. Nós vivemos esse contexto e a iniciação é uma tarefa irrenunciável. Prosseguindo a reflexão, em 2009, aqui no Brasil, a CNBB nos apresentou o estudo 97. Nesse estudo, ele busca dar algumas respostas a alguns questionamentos que a Aparecida nos coloca. Por exemplo, iniciação cristã, o que é? Iniciação cristã como? Para quem? Com quem contamos? Onde nós vamos realizar? Então, esse documento foi um marco, esse estudo 97 foi um marco importante na reflexão sobre a iniciação aqui no Brasil. De 2011 a 2015, depois de 2015 a 2019, as nossas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja do Brasil, né, aquilo que dá a direção para a nossa caminhada de evangelização, apresenta a iniciação cristã como uma urgência. É uma das 5 urgências da nossa ação evangelizadora, é a segunda urgência. Uma igreja que seja a casa da iniciação à vida cristã. Então, todos esses documentos que nós estamos vendo estão apontando para que a gente assuma a iniciação cristã com todo empenho. Né? Em 2014, aqui no Brasil, aconteceu um seminário da iniciação à vida cristã. Foi aqui em São Caetano do Sul, aqui em São Paulo, e nesse seminário foi lançado o itinerário catequético. Né? Também nesta linha de reflexão de nos colocar instrumentos que nos ajudem a colocar a nossa catequese a serviço da iniciação. E claro, acho que todo mundo aqui já ouviu muito isso hoje, né? Em 2017, a CNBB nos apresenta o documento 107. Iniciação à vida cristã, itinerário para formar discípulos missionários. Esse documento está dando, assim, o norte para nós nesse momento, para uma catequese a serviço da iniciação. Então, em 2018, em novembro do ano passado, nós tivemos no Brasil a 4ª Semana Brasileira de Catequese, justamente propondo uma catequese a serviço da iniciação. Então, gente, tudo isso para chegar à seguinte conclusão. A iniciação é o caminho que só vai para frente agora, né? Não dá mais para voltar. Nós temos que empenhar-nos para colocar isso em prática. Né? Agora nós vamos passar para o terceiro ponto ali que eu iniciei falando com vocês. A gente percebeu que, desde o concílio, nós estamos sendo questionados e a catequese vem se colocando, desde então, buscando
esse serviço à iniciação à vida cristã. Mas, olhando para isso, nós percebemos que isso requer um perfil, o perfil renovado do catequista. O catequista hoje, mais do que um pedagogo, ele precisa ser um mistagogo. Padre Lima acabou de falar isso aqui, né? Não dá mais para a gente fazer uma catequese escolar. A nossa missão é conduzir para Jesus. Lembram? Ele explicou mistagogia, processo de conduzir, de guiar para dentro do mistério. Em Jesus, o mistério, Deus foi se revelando até que Jesus foi a plenitude dessa revelação. Ser conduzido para o mistério, então, é encontrar-se com a pessoa de Jesus. Gente, o objetivo da catequese, isso o catequista não pode perder de vista. Levar ao encontro com a pessoa de Jesus. O Bento XVI ele tem uma frase, né, muito célebre, ele fala que a nossa fé não é resultado de umas ideias, né, é resultado do encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Então, a catequese vai fazendo um esforço para nos levar a este encontro com Cristo. E agora, catequista, olhe bem ali para o quadrinho azul de baixo. Não é questão só de mudar os métodos, não basta mudar os métodos, se nós não tivermos catequistas que transmitam uma verdadeira experiência do encontro com Cristo. Como é que eu vou levar outros ao encontro com Cristo se eu não fizer e não refizer continuamente na minha vida esse encontro? Então, aqui está uma das grandes chaves desse processo. Catequista mistagogo. Faz e refaz o seu encontro com Cristo diariamente. Depois eu vou mostrar os meios onde nós vamos encontrar Jesus hoje, para a gente fazer e refazer esse encontro com Jesus. Então, para nos ajudar nesse perfil renovado do catequista, nós, lá na nossa diocese, nós buscamos uma orientação da igreja, do Papa Francisco, e ele nos diz assim, na Evangelii Gaudium número 11, sempre que procurarmos voltar à fonte e recuperar o frescor do Evangelho, despontam novas estradas, métodos criativos, outras formas de expressão, sinais mais eloquentes, palavras cheias de renovado significado para o mundo atual. O que ele nos está dizendo? É preciso voltar para a fonte, voltar para o Evangelho, para a gente conseguir esse desafio de um perfil de um catequista mistagogo. Então, nós fomos lá no texto que vocês desde cedo, desde a Loredana, quando esteve aqui falando de bibliodrama, nós já mergulhamos nesse texto do encontro de Jesus com a samaritana. É o texto que o documento 107 nos traz no capítulo 1, apresentando como um ícone para que a gente possa ver os passos que Jesus realizou com aquela mulher. Vamos olhar para ver como é que Jesus formou a catequista samaritana? Estão dispostos a fazer comigo esse processo? Vamos sentar no poço lá? Para ouvir? Para aprender com ele? Então, é isso que eu vou propor daqui para frente. Nós vamos sentar lá com Jesus e vamos aprender a ser um catequista mistagogo. Qual que foi a metodologia que nós usamos? Nós pegamos o documento de Aparecida, ele traz 5 aspectos do processo de formação dos discípulos missionários. Aspectos fundamentais. Encontro, conversão, discipulado, comunhão e missão. A partir desses aspectos, nós fomos pegando o texto bíblico da Samaritana, fazendo passo a passo, e encontramos algumas atitudes-chave. Jesus, ele agiu e nos deu pistas, atitudes-chave, que devem caracterizar o perfil do catequista, para essa catequese a serviço da iniciação à vida cristã. Para a nossa alegria, o documento 107, no capítulo 1, ele traz os 6 passos num caminho da iniciação, também a partir desse encontro de Jesus com a samaritana. Isso nos ajudou a aprofundar a reflexão. Então, a partir dessas atitudes-chave de Jesus com a samaritana, nós vamos encontrar 8 características para o perfil do catequista mistagogo.
desse catequista para uma catequese a serviço da iniciação cristã. Então, vamos lá para a primeira atitude. A primeira característica, né, a primeira atitude de Jesus, e que nos traz uma característica muito importante do catequista mistagogo, é ir ao encontro. Não é? Uma igreja em saída. Vocês já ouviram muito, né? O Papa Francisco usa essa expressão. Na Evangelii Gaudium, número 24. Vamos ler juntos o que ele nos ensina? A igreja em saída é a comunidade de discípulos missionários que primeireiam, isto é, tomam iniciativa, sem medo, e vão ao encontro de todos os homens e mulheres do nosso tempo, para levar a alegria do Evangelho. Né? Então, nós, catequistas, temos que tomar iniciativa sem medo para levar a alegria do Evangelho. Né? Então, aqui eu vi que o Padre Lelo falou disso, eu volto no assunto. Né? Para nós catequistas, ir ao encontro, tomar a iniciativa, o primeiro aspecto que eu coloquei ali foi visita nas casas dos catequizandos. Nós não podemos ficar esperando, nós precisamos tomar a iniciativa e ir ao encontro. Quando eu visito alguém, eu vou entrar na vida daquela pessoa. Vou dar um exemplo bem concreto. Se eu vou na casa de alguém e a pessoa lá me serve só um café preto e um pão sem margarina, sem nada, o que eu penso? Ih, tá difícil aí, né? A situação aí tá difícil, né? Se eu vou na casa da pessoa, ela põe um banquete. Você fala, né? Que bom, ela tá podendo, né? Então, quando eu vou na casa, por tudo que eu vejo lá, eu vou entrar na vida da pessoa. Então, se a gente não entrar na vida do catequizando, como é que a gente vai querer que ele ouça o que a gente diz? Né? Vai ser só superficial. Se você conhece, você vai ver e vai entrar na vida dele. E aí ele abre o coração para te ouvir. Dá trabalho o catequista? Dá. Mas evangelizar é um desafio, né? Se a gente for ficar de braços cruzados, nós não vamos mudar nunca o resultado da nossa catequese. Então, aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos. Jesus visitava as pessoas. Vocês lembram de um moço que subiu numa árvore lá? Quem era? Zaqueu. Ele estava lá tentando ver Jesus. Jesus falou para ele, moço, desce daí que eu vou na tua casa. E quando ele entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu mudou de vida. Né? Esse encontro transformou a vida dele. Essas duas moças ali, quem são? No segundo exemplo. Marta e Maria. Né? Elas estavam lá também, um dia Jesus chegou lá na casa. Quando ele chegou ali, ele ensinou para elas o que é mais importante. Né? Marta, Marta, você se preocupa com tanta coisa. Né? Uma só é necessária. E o terceiro exemplo ali. Sogra de Pedro, né? Jesus foi na casa de Pedro, viu que aquela mulher estava doente, levantou a mulher, curou-a, e o que fala o Evangelho? Ela começou a servir. Servir é uma característica do discípulo de Jesus. Né? Então, ela se tornou discípula, ela começou a servir. Se ele foi visitar as casas, eu vou dar um outro exemplo. Vocês lembram do Papa Francisco, que ele chegou lá visitar um condomínio um dia, passou na internet, mostrou um monte de... Quando mostrou aquela cena e a atitude do Papa, eu fiquei pensando, se ele achou um tempo para visitar, não é possível que a nossa agenda é mais cheia do que a do Papa Francisco, né? Então, eu achei muito bonito o exemplo. O Papa Francisco, ele fala e faz, né? Ele dá o exemplo e testemunha e faz o que ele diz. Então, fica essa dica, ir ao encontro, visita nas casas, entrar na vida do teu catequizando. Às vezes, chegam umas catequistas lá no centro diocesano, a equipe que está aqui que me ajuda, né? Meu Deus, eles são muito indisciplinados. Tem um que me deixa louca. Mas você já foi lá na casa dele para ver por que ele é assim? O que acontece lá para ele ter essa atitude? Né? Às vezes a gente quer se livrar do problema. Manda para outra catequista. Não, a gente precisa entrar na vida dele e ver. E aí sim ele vai abrir um espaço para te ouvir e para que você possa evangelizar. Né? Vamos para... quando o Papa Francisco ainda era o cardeal Bergoglio, lá em Buenos Aires, ele se reunia todo ano com os catequistas. E ele deixava uma mensagem. E eu trouxe uma aqui que cabe bem certo para esse exemplo, né, para essa característica de ir ao encontro. Então, ele pronunciou essa homilia em 11 de março de 2000. Vamos ler juntos o que ele disse?
Vamos continuar em casa? Vamos ficar fechados na paróquia? Quando toda essa gente está esperando? Catequistas, às ruas, para catequizar, para buscar, para bater as portas, para sacudir os corações. A primeira coisa que a Virgem Maria fez, quando recebeu a boa nova em seu seio, foi sair correndo para prestar um serviço. Saiamos correndo para prestar o serviço de que acreditamos na boa nova e queremos dá-la aos demais. Que essa seja a nossa conversão. A boa nova de Cristo ontem, hoje e sempre. Quando eu li isso, eu fiquei pensando, nossa, bem, ele é muito claro, catequistas, as ruas, nós não podemos ficar presos na sacristia. Precisamos ir ao encontro, né? Precisamos atrair as pessoas para essa vida de seguimento de Cristo, que é o que enche o nosso coração de alegria. Né? Nós não queremos só dar sacramentos, a catequese quer formar discípulo missionário, aquele que segue Jesus. E não existe alegria maior do que seguir Jesus. Né? Nós estamos aqui e somos testemunhas disso. Se não fosse assim, você não ia sair lá da tua casa, lá do norte, do nordeste, do sul, para um encontro de catequese. Né? Você já experimentou essa alegria de evangelizar. Vamos para a segunda característica? Acolher a pessoa no ponto em que ela está. Lembram da samaritana? Ele acolheu ela do jeito que ela era. Né? Ela era mulher, era samaritana, os judeus não se davam com os samaritanos, tinha uma série de coisas. Se Jesus fosse levar em conta tudo isso, não haveria encontro. Mas ele superou esses preconceitos e acolheu a mulher do jeito que ela era. O documento 107 fala, era preciso que ele passasse pela Samaria. Estava no coração de Deus esse encontro com aquela mulher. Independente de preconceitos, ele quebrou tudo isso. E voltando para o Papa Francisco, né? Ali ele fala para os catequistas, se há algo que caracteriza a pedagogia catequética, se há algo em que o catequista deve ser especialista, é a capacidade de acolher, de assumir o outro, de tomar cuidado para que ninguém fique à margem do caminho. Catequista especialista em acolhida. Né? Essa acolhida, a caridade, a misericórdia são palavras-chave para a catequese. Eu sempre digo para os nossos catequistas lá, chegam catequizando que tem alguma necessidade especial, vamos se virar. Nós temos que atender, acolher. Vamos estudar, vamos procurar pessoas que possam nos ajudar. Porque nós precisamos acolher. É a missão, é a obrigação nossa. A pessoa tem direito de receber o Evangelho. Então, acolher no ponto em que está. Gente, aqui volta a questão, catequese não é aula. A catequese é um processo que leva ao encontro com Jesus e ao seu seguimento. Às vezes, a gente, não sei, pode ser que seja só lá na nossa diocese, mas a gente encontra catequistas que sonham com os catequizandos ideais. Perfeitinhos, que sentam lá na carteira, como se fosse uma aula, ficam quietinhos e o catequista dá todo o conteúdo. Catequese não é aula. Nós vamos encontrar pessoas reais. Não vamos encontrar pessoas ideais. Estão vendo esses 12? Jesus chamou 12 apóstolos, Será que eles eram fáceis de lidar? O que vocês acham? Eram fáceis? Eles chegaram prontinhos para Jesus? Não, ele teve que ter muita paciência, Tinha até 2 que eram chamados de filhos do trovão, Imagine como que era, Jesus teve toda a paciência do mundo. Nós vamos receber pessoas de todos os jeitos, de cada um num passo diferente na caminhada. Mas nós precisamos acolher a cada um no ponto em que ele está, do jeito que ele é. Essa é uma das missões da catequese, é uma das características do catequista. Cada ser humano é único e fará o seu caminho pessoal com Jesus. O Padre Lelo acabou de deixar a última palavra ali, paciência. Ajuda ele a dar o passo. Ele é único, ele vai fazer o seu caminho com Jesus. E o catequista é um facilitador do encontro e do caminho com Jesus. Mas, às vezes, acontece assim. Será que tem lá na diocese de vocês catequistas que são pedras de tropeço? Que, em vez de ajudar,
ainda pego a chave da igreja, a chave da catequese, não entra, não deixa ninguém entrar? Não dá para a gente ser assim, né, minha gente? A gente precisa facilitar o encontro, né? Jesus repreendeu os fariseus lá, que queriam, não davam a chave, não queriam entrar e não deixavam os outros entrarem. Terceira característica, estar aberto para estabelecer um diálogo com o interlocutor. Diálogo, gente. Estão vendo essa primeira imagem ali? Diálogo e não um monólogo. Às vezes o catequista fica blá, 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 blá. Não deixa um espaço no encontro para que o interlocutor, o catequizando, possa tirar as suas dúvidas, possa interagir. Nós, às vezes, fazemos um planejamento tão lindo, né? Mas não deixamos um espaço para ele interagir. É como se a gente fizesse um delicioso suco de laranja, né? Eu preparo lá meu encontro. Mais delicioso suco de laranja. O catequizando está sonhando lá com chocolate quente, né? Eu não dei espaço para ele, não perguntei, né, se ele tinha alguma dúvida, o que ele estava precisando. Eu falei, blá, 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 e pronto, né? Gente, diálogo, não é um monólogo. Catequese não pode ser um monólogo. Jesus, ele parou muitas vezes no caminho para dar voz e vez às pessoas. Talvez ele tivesse um planejamento. Bom, hoje eu vou lá para Galileia, hoje eu vou lá para Samaria. Mas aconteceram coisas, chegaram pessoas, e ele parou o que ele estava fazendo e deu voz e vez. Cego de Jericó, olha o primeiro exemplo. Esse homem gritou, né? Até falaram para ele, fica quieto, né? Não atrapalhe, ele está indo. Jesus mandou chamar, né? Mandou chamar, abriu os olhos daquele homem e ele se tornou discípulo. Segundo exemplo, os 10 leprosos. Né? Esses homens se aproximaram de Jesus, ele estava indo, ele parou o que ele estava fazendo, ele deu voz para eles, ele deu uma palavra, colocou eles a caminho, e no caminho eles foram curados. Né? Depois tem toda a questão do agradecimento, mas aqui nós estamos olhando para Jesus que para, dá atenção, dá voz e vez às pessoas. Lembra aquela mulher hemorroíça? Ela tocou no manto de Jesus, lembram disso? Ele parou, ele percebeu, ele deu atenção, ele quis ver quem era, ele olhou no olho dessa mulher. Filha, tua fé te salvou. Será que você olha no olho do teu catequizando? Ou só quer encher ele de conteúdo, conteúdo, conteúdo? Eu tenho que dar conta do livro. Cuidado, catequese não é aula. Nós temos que levar ao encontro com Jesus. Né? E não dar conta do conteúdo. Claro que nós temos um planejamento, mas deixa um espaço para que eles possam falar, que eles possam ter voz e vez. A samaritana, lembra lá? Ela começou a perguntar para Jesus, viu? É aqui que nós devemos adorar? Dizem que é lá, né? Ele deixou ela perguntar. Ele deu espaço. Quarta característica, apresentar a pessoa e a proposta de Jesus, dando liberdade para adesão sem impor. Essa é uma questão crucial, né? Às vezes nós queremos impor a fé. Jesus, ele nunca obrigou ninguém a segui-lo. Ele sempre convidou, chamou, amorosamente esperou cada pessoa dar a sua resposta, de adesão ou não à sua proposta. Eu trouxe aqui o exemplo do jovem rico. Esse é um exemplo clássico disso. Ele olhou para aquele jovem com amor, né? O Evangelho fala, fez uma proposta e o jovem não foi capaz de se desprender das riquezas. E não seguiu Jesus. E ele obrigou, ele foi lá e amarrou o jovem e arrastou atrás dele? Não. A gente tem que ter paciência. Depois, quem sabe, vai saber se lá na frente o jovem rico não resolveu aderir a Jesus. Então, catequizando, às vezes você pensa, esse é caso perdido, né? Nunca diga isso. Para Deus não existe caso perdido. Né? A gente vai semear. São João Paulo II, ele falava, catequista, semeai, o resto fará o Senhor. A missão do catequista é lançar a semente da palavra. Depois ela vai cair nos vários terrenos. Estão vendo ali, né, a parábola do semeador. Mas você lança a semente. Né? E depois, no tempo certo, Deus vai fazendo. A palavra tem potência e ela vai gerar a vida. Né? A Sagrada Escritura nos fala que a minha palavra não desce sem realizar o sinal, né, para quem ela foi destinada.
Catequista, semeai, o resto fará o Senhor. Quinto passo, né? Quinta característica do catequista com o perfil para uma catequese a serviço da iniciação. Apresentar a revelação gradualmente. A Débora hoje cedo, quando falou que catequese queremos, ela frisou muito isso. Apresentar a revelação gradualmente, buscando esclarecer as dúvidas que a pessoa traz. Deus se revelou gradualmente. Se nós fizermos um tour pela história da salvação, a gente vai vendo que Ele foi dando passos com o ser humano. Foi se revelando aos poucos, um processo progressivo. Iniciação à vida cristã é caminho, é processo, é itinerário. Então, eu tenho que ir fazendo aos poucos, passo a passo. Lembram dos discípulos de Emaús? Para a gente não ficar só com a samaritana também, né? Lembram que Jesus se aproximou dos dois, dialogou com eles. Num segundo momento, Ele começou a explicar as Escrituras. Depois, no ápice do encontro, Ele partiu o pão. Eles reconheceram Jesus e voltaram para a comunidade. Voltaram para Jerusalém. Processo gradual. Né? E eles mesmos falam, não se abrasava o nosso coração quando Ele falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Ele nos falava pelo caminho. Catequista, você vai falar pelo caminho da vida do catequizando. E não é só você. Tem outro catequista que você vai dar um passo com o catequizando, o outro vai dar outro, o outro vai dar outro. Né? A gente não pode querer fazer tudo sozinho. É um passo de cada vez. Eu usei uns outros exemplos. Opa, fui muito. Devagar. Um passo de cada vez, né? Um aperto no botão de cada vez. Vocês já ouviram uma expressão, o apressado come cru e quente? Lá no Paraná a gente fala quente da dor de dente, né? Leite quente. Então, essa expressão é bem isso, gente. Cada coisa tem o seu tempo. Eu não posso tirar o pão, tirar o pão do forno antes dele estar pronto, senão vai abatumar. Também na catequese, cada coisa a seu tempo. Gradualidade. Nós temos falado tanto de uma catequese que é um caminho para a vida comunitária. Gente, caminhar com o povo é mais lento. Se eu caminho sozinho, eu vou muito mais rápido. Né? Hoje nós viemos para cá, nós estamos longe aqui do santuário. Nós viemos a pé. Uns foram rápido na frente e nós, as mulheres, ficamos devagar mais atrás. Caminhar em grupo é mais lento. Um tem que esperar o outro. Né? Olha ali, o exemplo da procissão de Corpus Christi da nossa cidade. Da nossa diocese lá, de Ponta Grossa. Às vezes a gente está ajudando a conduzir a procissão e o cerimoniário liga lá e fala, viu, digam para o povo andar mais rápido. O bispo já está lá na frente. Ele sozinho, ele vai rápido, né? Mas o povo que tem que caminhar 60 mil pessoas na rua, vai devagar. Lembra do povo de Deus que no deserto andava? Levaram 40 anos. Então, cuidado para não querer apressar o tempo do teu catequizando. Cada um tem um tempo. Outro exemplo aqui. Vamos imaginar essa panela de arroz aí, né? Imagine que cada um de nós, durante a vida inteira, vai comer 30 quilos de arroz. Mas e se eu der tudo de uma vez só? O que vai acontecer? Eu vou empanturrar a pessoa, né? Mesma coisa na catequese, gente. Processo, caminho, gradual. Por isso que os catequistas têm que caminhar juntos, em equipe, para você saber o que a outra catequista vai continuar, né? Senão a gente empanturra. Vou dar um exemplo da minha vida. Quando eu era catequizanda, eu estudava num colégio de irmãs, e elas eram catequistas da paróquia que eu morava. Daí, no sábado à tarde, tinha catequese. Eu já tinha tido aula de religião a semana inteira. Daí, no sábado à tarde, eu ia para a catequese. Elas começavam a catequese das 2 às 3, e depois ficavam das 3 às 5 ensaiando os cantos com as crianças. Gente, empanturrava a gente, né? Tem que tomar cuidado. A criança fica das 2 às 5 dentro da igreja, ensaiando canto, né? Estava a semana inteira numa escola católica já. Cuidado para a gente não empanturrar. Daí depois eles não querem mais vir para a igreja. Né? Então, cuidado com esses nossos exageros, às vezes. Né? A gente tem que não empanturrar. Isso. Sexta característica. São 8, já estamos quase lá, né? Então, a sexta é acompanhar o processo de amadurecimento que vai culminar com uma decisão fundamental por Jesus.
Acompanhar, essa é a palavra-chave aí. O Papa fala, nós temos que ter o cheiro das ovelhas. Nós temos que estar no meio do povo, acompanhar aqueles catequizandos. A comunidade precisa acompanhar. Essa pedagogia da presença, da escuta e da proximidade não é só um estilo, é o conteúdo da evangelização. Se eu não me faço próximo, não acompanho aqueles que estão comigo na catequese, eu não estou fazendo do jeito de Jesus. Ele acompanhou. Estão vendo a igreja é mãe e mestra. Quem aqui é mãe já teve a experiência de acompanhar a criança dando os primeiros passos. Você tem que segurar. Depois, quando ele estiver mais seguro, você vai soltar sozinho. Então, nós precisamos acompanhar as pessoas que chegam até nós. 7ª característica, pena que o tempo passa muito rápido. Aproximar o interlocutor do processo à comunidade cristã, onde ele será sustentado na caminhada de fé. Então, a catequese precisa trazer para a comunidade, gente. É para a comunidade que nós vamos fazer caminho com os catequizandos. Não dá para ficar fechado numa sala de catequese, isolado da vida da comunidade. E você, catequista, deve dar exemplo. Deve ser presença na tua comunidade. Porque o catequizando olha para o que nós fazemos. Ele olha para a nossa vida. Lembra de Tomé? O que aconteceu com ele? Quando o ressuscitado apareceu, ele não estava na comunidade. Ele não viu, ele não presenciou, ele não fez a experiência com o ressuscitado. Se a gente não conduz para a comunidade, é lá na comunidade que nós vamos fazer a experiência do encontro com Cristo. São João Paulo II, ele escreveu uma exortação que chamava Eclésia em América. E ele nos apresentava os lugares do encontro com Cristo hoje. Quais são os lugares de encontro com Cristo hoje? Na comunidade a gente aprende. Palavra, Eucaristia, comunidade reunida. Naquele irmão, no menor, O que fizestes a um pequeno foi a mim que fizestes. No outro, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Na liturgia, onde que nós encontramos Jesus na liturgia? Ele nos fala na palavra, ele está agindo na pessoa, o sacerdote está agindo na pessoa de Cristo. Ele nos fala nos sacramentos, nas espécies eucarísticas do pão e do vinho. Então, nós precisamos, é na comunidade que a gente aprende esses lugares de encontro com Cristo. E vamos para a 8ª. Opa, passei demais. 7ª. 8ª, É a última característica, Nós não podemos esquecer da dimensão missionária, de anúncio e testemunho. A igreja existe para evangelizar, para anunciar o evangelho. Foi a partir desse mandato de Jesus que nós iniciamos esse trabalho missionário, Então, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então, esse anúncio, quem encontrou Jesus não guarda para si o tesouro. Lembram da samaritana? Foi anunciar. Lembram de André? Encontrou Jesus, chamou Pedro. Felipe chamou Natanael e levou para Jesus. Mateus, encontrou Jesus, chamou os amigos lá e eles foram jantar lá na casa dele. Outra dimensão importante é do testemunho. O Papa Paulo VI nos tem uma frase muito importante. Vamos ler juntos lá? O homem contemporâneo escuta com melhor boa vontade as testemunhas do que os mestres. Ou então, se ele escuta os mestres, é porque eles são testemunhas. O Papa, de novo, João Paulo II, ele nos fala da importância do testemunho. Vamos ler lá o que está em vermelho. As palavras movem, o exemplo arrasta. O Bento XVI também, ele nos trouxe o exemplo dos santos. Ele falou que no ano da fé, ele nos sugeriu que cada um tivesse um santo companheiro de caminhada. Porque olhando para a vida daquele santo, eu vou me animar a viver o evangelho também. Os santos viveram, encarnaram o evangelho. Foram fiéis à palavra de Deus. E agora, claro, o Papa Francisco, Gaudete Exultate, nos fala, somos todos chamados a ser santos, vivendo com amor, oferecendo o próprio testemunho, nas ocupações de cada dia, onde cada um se encontra.
Então, você, catequista, é chamado a viver, testemunhar a fé. Porque o que dá credibilidade para a tua palavra é o que você vive. Quando você vive o Evangelho, as tuas palavras são fecundadas. E as pessoas confiam na tua palavra. Se você não vive o que você diz, fica vazia a nossa evangelização. Então é isso, né? São essas as 8 características. E um segundo momento agora, eu queria mostrar, a partir desse perfil do catequista que nós lutamos tanto na nossa diocese para formar, nós fizemos um caminho em relação à iniciação cristã. E desse caminho surgiram alguns frutos. Nós não estamos prontos, nós estamos a caminho, como todas as outras dioceses do Brasil. Em 2009, tiveram alguns marcos importantes para a nossa catequese. Foi o ano catequético nacional, lembra disso? Tinha aquela frase, catequese, caminho para o discipulado. Depois desse ano catequético, ele culminou com a Semana Brasileira, a 3ª Semana Brasileira de Catequese, que teve como tema a iniciação. Também nesse ano foi apresentado, os bispos nos apresentaram o Estudo 97, que falava de iniciação à vida cristã, um processo de inspiração catecumenal. E a nossa diocese fez o quê? Percebeu que nós precisávamos estudar mais. Aí nós chamamos gente de gabarito para nos ajudar. O Padre Lima, que acabou de sair daqui, que já falou com vocês, ele foi lá para falar com o clero, com as catequistas, sobre a iniciação. Dom Peruso foi lá, cobriram a cabeça lá do Dom Peruso. Desculpa, ali o slide cobriu, era o Dom Peruso, ele é lá do Paraná, ele foi lá para falar conosco sobre leitura orante. Vamos lá. E aí nós fomos estudando com os catequistas o que era a iniciação. Nós fizemos uma semana bíblico-catequética, reunimos os catequistas da diocese para estudar o que é a iniciação a partir do Estudo 97. Depois, em 2011, continuamos, fizemos um dia de reflexão na catedral e demos uma tarefa, todo mundo estudar na paróquia. Dali saíram apresentações para os setores. Os catequistas buscaram entender o que é a iniciação. Fizemos umas apresentações, nós temos 46 paróquias, 8 setores. E aí, nos setores, foram feitas apresentações, e depois fizemos um grande congresso de catequistas sobre a iniciação. Também os padres, aqui aparece lá em cima, manuais da coleção Sementes. O clero também se debruçou para estudar o que é a iniciação cristã. E desse estudo dos catequistas e do clero, a equipe diocesana recebeu uma tarefa: trazer para os nossos manuais esse processo de inspiração catecumenal, alguns elementos do processo. Nós tínhamos já a coleção Sementes, tinha um material da editora Ave Maria, publicado pela editora Ave Maria, e nós começamos, então, esse processo de reformulação. Olhando hoje para o documento 107, ele fala isso, que a urgência de um novo processo de iniciação. Num momento de crise como esse, de mudança de época, todos somos profundamente questionados, e o próprio Senhor nos retira dessa acomodação e nos chama a responder esse desafio. E a nossa diocese colocar a equipe diocesana num desafio, trazer para a coleção esses elementos da iniciação. Opa! Então, nós começamos, ali o documento 107 fala, esse desafio deu origem a uma série de iniciativas renovadoras em muitas dioceses. Foi o nosso caso, Paróquias e comunidades, por parte de leigas, leigos, consagrados e ministros ordenados, compromissados com a renovação pastoral da iniciação. Então, essa é a nossa coleção. A partir desse processo da iniciação, nós reformulamos. Aqui tem o quadro-chave, vocês já viram com o Padre Lima. Lá no Estudo 97, no documento 107, aparece esse quadro geral do RICA, de inspiração catecumenal, nos apresenta os elementos centrais, os tempos, as etapas. E, a partir dali, nós trouxemos... Desculpa, gente, tá? É meio sensível aqui. Aqui nós trouxemos para a coleção Sementes alguns elementos desse processo de inspiração catecumenal. Então, dividimos dentro dos volumes, são 5 volumes, um primeiro tempo com uma característica querigmática, um segundo tempo e um terceiro tempo com características do catecumenato. O segundo tempo é bíblico, panorama bíblico. O terceiro é
o terceiro volume traz os 4 pilares da fé: creio, celebro, vivo e rezo, do Catecismo da Igreja Católica. O terceiro volume ele também traz alguns elementos do tempo da purificação e iluminação, né? Retiro quaresmal e alguns elementos para dar pistas para os escrutínios. E depois 2 volumes para a mistagogia, discípulo missionário, né? Então, o 4º volume na linha do discipulado e o 5º volume na linha da missão. Então, o fio condutor de todo esse processo dos nossos livros, o objetivo central é formar o coração do discípulo missionário, que a igreja tanto nos pede. O documento 107, itinerário para formar discípulos missionários. Desde a conferência de Aparecida, né, já pedia. Qual é a metodologia e pedagogia que a gente usou? Aquilo que está no Diretório Nacional da Catequese, né? E, como base, como pano de fundo, o encontro de Jesus com os discípulos de Emaús. Lembram lá? Ver, agir, celebrar, ver, julgar e agir, depois mudou. Ver, iluminar, agir, celebrar, rever. É esse a metodologia que nós usamos, a partir do Diretório Nacional de Catequese. Paralelamente a isso, né, as coisas acontecem muito rápido na igreja, né? E aí, em 2014, houve um seminário nacional de iniciação cristã, em São Caetano do Sul, já falei para vocês. Surgiu o itinerário catequético, e o nosso regional, aqui vocês estão vendo alguns membros do Regional Sul 2, lá da catequese, nós saímos com uma tarefa, né, alguns objetivos a colocar em prática, e um deles era a catequese com adultos. Daí saiu uma diretriz para a catequese com adultos. E nós, então, pegamos, o que fizemos? Reunimos todos os catequistas de adultos da diocese e vamos refletir sobre a iniciação. Fizemos uma primeira formação, depois achamos necessário fazer uma escola catequética de 3 anos, com 6 etapas, 2 a cada ano, para refletir sobre a iniciação. E aqui eles fizeram um pedido, surgiu uma necessidade, um material que nos ajude na catequese com adultos. Daí, na última etapa, que foi em setembro de 2018, nós fizemos o lançamento do Manual para a Catequese com Adultos. Também nessa linha da inspiração catecumenal. Também na Semana Brasileira de Catequese, nós pudemos fazer esse lançamento, né? Fruto desse pedido dos catequistas, com o mesmo processo do Livro das Crianças, inspirado, né, naquele quadro geral do RICA, que está lá no Estudo 97 e no Documento 107. Nós trouxemos o Manual de Catequese para a Catequese com Adultos, está estruturado em 4 tempos e 3 etapas, né, o processo do RICA. Sempre buscando uma catequese querigmática e mistagógica a serviço da iniciação. Esse é o Manual de Adultos. Qual é a pedagogia de cada encontro do Manual de Adultos? Aqui nós não usamos os discípulos de Emaús, nós trouxemos a nossa querida samaritana, né? Fizemos, a partir dos 6 passos do documento 107, do capítulo 1, os encontros acontecem nesta metodologia. Um primeiro momento se apresenta, faz uma acolhida e apresenta um símbolo, né? Jesus sentou lá no poço, pediu água, inicia um diálogo, né? Nós propusemos uma roda de conversa a partir daquele símbolo. Depois, um momento de leitura orante para conhecer Jesus, aprofundar naquele assunto, né, a partir da palavra. E depois um texto de estudo, né, o momento da revelação. Vamos dar um exemplo. Se o símbolo era a água, nós estamos falando de batismo, né? Vamos conversar, primeiro os catequizandos, ou os adultos vão conversar qual que é o significado da água na tua vida, no número 2 ali. Depois, vamos trazer um texto bíblico de leitura orante que tem a ver com a água, por exemplo, o da samaritana. Um texto batismal. Depois, no momento da revelação, nós vamos estudar, né, refletir a partir de um texto sobre batismo. E depois, no número 5, ali no 5º momento, vai ter um momento de celebração, onde o catequista vai fazer com que eles anunciem aquilo que eles experimentaram ali no encontro. E depois, no último momento, um momento de testemunho, uma proposta de um gesto concreto, para ser realizado durante a semana. Então, esses são os materiais que surgiram a partir do nosso processo de formação com os catequistas. Brotaram de um pedido dos catequistas. Só que eu queria terminar dizendo que precisa ficar muito claro. Tem muitos materiais bons no mercado hoje. Vocês viram, né? Tem inúmeros. Mas sem um catequista com perfil renovado,
de nada vai adiantar. O material não faz milagres, né? É preciso que a gente cuide da nossa formação. Aí sim, daí nós vamos usar os instrumentos que nos são colocados em mãos. Ok? Era esse o nosso recado. Muito obrigada. O que está me deixando impressionado é que dobrou de tamanho, né? E eu acredito, já disse isso no primeiro, que esse será o ponto de encontro anual dos catequistas do Brasil. Estar aqui hoje em Aparecida para nós é um momento muito especial, porque é o coração do Brasil, a mãe e principalmente esse entusiasmo com a catequese. E acredito que esse encontro ele é ótimo porque nós conseguimos atingir um público que geralmente a gente não tem acesso. Que por mais que obstáculos que a gente tenha na nossa vida, a gente não deve parar. E o catequista tem essa missão de anunciar, de ajudar, de motivar as pessoas, aqueles que eles têm à frente, a fazer essa adesão por Jesus Cristo e buscar a fidelidade. Para mim, o Catequistas do Brasil, ele é um grande momento da vida da catequese no nosso país, pela variada oferta que ele faz de temas diferentes, de modalidades, de dinâmicas, e é tudo que o nosso pessoal precisa. Nossa catequese é muito rica, então essa troca vai ajudando também a gente a ampliar os nossos conhecimentos, melhorar essa proximidade, essa família cristã que a gente quer construir, né, dentro desse reino de Deus. Eu vim com a minha mãe, ela me trouxe e eu achei muito legal. Ela achou que ia ser cansativo, eu de noite estava toda acesa, eu tinha gostado muito. E aí eu tô querendo muito vir ano que vem. Briguei com ela, falei que eu queria ter vindo nos outros anos. Vem crescendo e vem contribuindo muito para que eles possam sair mais motivados para o trabalho. Porque aqui nós temos catequistas em diferentes realidades, né, do Brasil inteiro. E quando a gente menos percebe, sai da gente o melhor da gente que a gente nem sabia que tinha. Então, para mim, é uma experiência muito, muito, muito importante, em que eu peço a Deus que crie raízes fundas para nunca mais eu sair daqui. Todos somos catequistas, de modos diferentes, formas diferentes, mas eu acho que a base que foi aparecendo aqui no evento tem um fio condutor. Não, quer dizer, a experiência de Deus ficou muito marcado. Catequese é comunicar uma experiência, um encontro com Deus. É fundamental que o catequista conheça essas novas linguagens, aprenda a usar de meios adequados para chegar ao coração das pessoas e tornar viva a boa nova de Jesus Cristo. Eu estou sentindo uma experiência incrível, uma emoção sem tamanho, e eu vou levar tanto conhecimento para as catequistas da minha cidade, quanto para os catequizantes que eu tenho. Eu só tenho a agradecer ao evento por ter proporcionado a todo mundo esse evento maravilhoso de conhecimento que a gente vai sair daqui cheios. What for?